que Napoleão Bonaparte causou na Europa todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu com os filhos dele. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos filhos de Napoleão Bonaparte. Mas antes de irmos para o vídeo, quero dar um recadinho importante. Esse recado é para você que gosta de história e gosta do canal e quer ter vídeos exclusivos. Para isso, basta ter acesso ao StoryToFlix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Pelo preço de uma paçoca, você assina o StoryToFlix, se torna um membro do canal e tem acesso a vídeos exclusivos. E no vídeo exclusivo dessa semana falo sobre Dodi Al-Fayed, o namorado da princesa Diana que morreu com ela lá num acidente de carro. Então não perde tempo não, considere ser um membro aqui do canal. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Napoleão Bonaparte teve pelo menos 6 filhos e adotou mais 2. O imperador francês dispensa maiores apresentações, inclusive tem vários vídeos falando sobre ele e uma biografia em 2 partes. Não é nada exagerado dizer que seu lugar está entre os grandes nomes da história como Alexandre o Grande e Júlio César. Napoleão teve uma vida amorosa emocionante. Ele foi casado 2 vezes, primeiro com Josefina de Beauharnais e depois com Maria Luísa da Áustria. E teve vários casos com as mulheres mais bonitas da Europa. Tudo isso ocupado em reformar a França de acordo com as ideias da Revolução Francesa e em conquistar todo mundo. Durante sua vida, Napoleão gerou ou adotou pelo menos 8 filhos. Mas afinal, o que aconteceu com os filhos dele? Bem, o primeiro filho de Napoleão foi Charles Léon. Depois de se tornar imperador da França em 1804, Napoleão precisava de um herdeiro para garantir a estabilidade do Império Francês. Josefina, sua esposa, tinha 2 filhos do casamento anterior, portanto, acreditava-se amplamente que Napoleão era estéril. Napoleão, sendo inteligente e pragmático, decidiu testar o boato furunfando com a amante. Em 1795, ele conheceu a jovem e adorável Eleanore de La Plaine, que fazia parte da comitiva de sua irmã e, pasmem, também era amante do marido da irmã de Napoleão. Como o marido de Eleanore estava na prisão, ela começou um caso com Napoleão em 1806. Em dezembro do mesmo ano, nasceu um filho. Assim, ficou claro para Napoleão que era Josefina e não ele quem não poderia ter um filho. No início, Napoleão queria legitimar seu filho, mas percebeu que outros filhos ilegítimos também poderiam reivindicar o trono. Sua amante queria dar ao filho o nome de Napoleão, mas este concordou apenas com metade do nome. Por isso o menino foi batizado de Leão, e devemos concordar, que é bem melhor do que Napo. Mas enfim, Napoleão garantiu uma pensão anual de 3.000 libras para seu filho e proporcionou-lhe bons tutores. Ele também lhe deu um título de conde e 320.000 francos em seu testamento. Quando adulto, Leão era um jogador obstinado, bêbado e encrenqueiro. Ele estava constantemente sem dinheiro. Ele ainda teve que duelar com um dos assessores do Duque de Wellington por causa de uma enorme dívida de jogo. Leão tinha uma semelhança impressionante com seu pai e usou o nome dele para extrair o máximo de dinheiro que pudesse. Embora o primo de Leão, Napoleão III, gostasse muito dele, ele teve que parar de vê-lo, pois o comportamento de Leão se tornou um constrangimento para a dinastia de Napoleão. Leão teve 6 filhos e morreu na pobreza em 1881. O segundo filho de Napoleão foi seu único filho legítimo, Napoleão II, o rei de Roma. Em 1810, Napoleão divorciou-se de sua primeira esposa, Josefina, e casou-se com a princesa austríaca Maria Luísa. Maria Luísa deu à luz o único filho legítimo de Napoleão, Napoleão François Joseph Charles Bonaparte. Como ela quase morreu durante o parto, Napoleão prometeu-lhe que ela nunca mais precisaria dar à luz. Devido às constantes campanhas militares, Napoleão passou menos de 2 anos com o filho antes de ser exilado primeiro para Elba e depois para Santa Helena. Após uma série de derrotas militares, Napoleão viu seu filho pela última vez em 24 de janeiro de 1814. Embora Maria Luísa quisesse visitar o marido, seu pai, o imperador austríaco Francisco II, não permitiu que isso acontecesse. Ao contrário do pai, Napoleão II tinha quase 1,80 m de altura. E esse varapau era primo de Dom Pedro II, já que Maria Luísa era irmã de Dona Leopoldina, a mãe de Dom Pedro II. Embora Napoleão II fosse herdeiro do trono francês, a derrota militar de seu pai em 1814 resultou na perda do título e na mudança com sua mãe para Viena. Na Áustria, ele era chamado simplesmente de Franz. O rapaz queria se tornar um soldado e era descrito como inteligente, focado e sério.
Sendo filho de Napoleão, é desnecessário dizer que seus parentes austríacos olhavam com desconforto para sua carreira militar nascente. O jovem Napoleão II teve um caso com a já casada princesa Sofia da Baviera. E a Choquei da época dizia que o segundo filho de Sofia, Maximiliano, podia ser filho de Napoleão II. O fato é que Sofia e Napoleão II eram muito próximos e ela cuidou dele durante seus últimos meses, apesar de estar grávida de Maximiliano. Infelizmente, Napoleão II morreu de tuberculose aos 21 anos. Ele foi enterrado em Viena e, surpreendentemente, Adolf Hitler ordenou que o seu corpo fosse devolvido a Paris e enterrado perto do túmulo de seu pai. O terceiro filho de Napoleão foi o talentoso Alexandre Colonna Walewska, filho de Napoleão com a condessa polonesa Maria Walewska. Em 1807, Napoleão conheceu por acaso a bela condessa polonesa Maria Walewska e não conseguiu esquecê-la. Após a resistência inicial de Maria, os dois embarcaram em um caso apaixonado que resultou em um filho. Alexandre nasceu em 4 de maio de 1810. Embora estivesse claro que ele era filho de Napoleão, porque o menino era cagado e cuspido do pai, o marido idoso de Maria o reconheceu oficialmente como seu. Napoleão, que estava ocupado se casando com a princesa austríaca em 1810, enviou-lhe um colar de ouro no valor de 1000 francos como presente de aniversário. Ele também deu ao filho uma grande propriedade composta por 60 fazendas perto de Nápoles. Alexandre herdou a inteligência de seu pai e tornou-se um político, soldado e diplomata de sucesso, servindo como ministro das Relações Exteriores da França durante o reinado de seu primo Napoleão III. E tal como o pai, Alexandre era chegado nas raparigagens. Ele se casou 2 vezes e também teve várias amantes. Ele acabou morrendo de derrame em 1868. O quarto filho de Napoleão foi Eugène von Muffed, o filho esquecido de Napoleão. Em 1805, Napoleão tomou uma jovem eslovena chamada Emilie Kraus como sua amante. Como Emilie não era sua única amante e ele era casado com Josefina, ela teve que viver uma vida dupla. Ela o acompanhava por toda parte vestida como um menino chamado Félix. Em 3 de maio de 1810, nasceu seu filho Eugène. Naquela época, Napoleão havia encerrado o caso com Emilie desde que se casou com a princesa austríaca Maria Luísa em 1º de abril de 1810. Emilie deu filho para adoção ao casal von Murfield. Por isso ele foi chamado de Eugène von Murfield. E espero que eu tenha acertado a pronúncia desse nome porque ele é lazarento de chato de falar. Mas enfim, Eugène foi um advogado e político de muito sucesso. Por causa de sua semelhança com Napoleão, ele foi apelidado de Napoleônida. Rapaz, acho que esse Napoleão não tinha um Bilal não, ele tinha uma Xerox, porque esses meninos eram a cara dele. Mas Eugène não herdou apenas a aparência e a inteligência do pai, ele também herdou os genes da raparigagem. Eugène teve 2 filhos com a esposa e ao mesmo tempo 3 filhos com a amante. Embora fosse um advogado bem remunerado, o encargo financeiro de cuidar de 2 famílias quase o levou à falência. Ele era um político liberal que defendia a separação entre igreja e Estado e a abolição da pena de morte. Ele incentivou leis que permitiam um casamento civil, um sistema educacional estatal e o direito de todo cidadão com mais de 14 anos de escolher sua religião. Mais de 200.000 pessoas compareceram ao seu funeral em 1868. E temos 2 filhos desconhecidos de Napoleão, Helene Napoleone e Josephine de Santa Helena. Helene Napoleone Bonaparte era filha de Napoleão com sua amante Albine de Montholon. Essa amante o acompanhou em seu exílio para Santa Helena. Embora Helene se parecesse com Napoleão, ele nunca a reconheceu. Helene morreu na França, mas não sabemos muitos detalhes sobre ela. Josephine também era filha de Napoleão com Albine. Ela morreu logo após o retorno de Albine à Europa. E também não temos muitas informações sobre ela. E por último, nós temos os 2 filhos de Josefina que foram adotados por Napoleão. Estou falando de Eugênio e Hortência de Beauharnais. Napoleão adotou Eugênio e Hortência como enteados após se casar com Josefina em 1796, mas não tornou Eugênio herdeiro do trono, o que foi uma pena, já que o rapaz era o mais competente entre seus filhos. Eugênio foi um comandante militar talentoso, vencendo inúmeras batalhas para Napoleão e liderando a retirada do exército francês da Rússia. Como vice-rei da Itália, ele provou ser um administrador competente. Ele era casado e feliz com a princesa da Baviera e, após a queda de Napoleão, passou seu tempo administrando suas grandes propriedades em Munique. Ele morreu de derrame em 1824. E detalhe,
Ele era pai da segunda esposa de nada mais nada menos que Dom Pedro I, a Dona Maria Amélia. Hortência de Beauharnais também foi adotada por Napoleão após o casamento com Josefina. Ele a usou como um peão em sua política dinástica, eventualmente ordenando que ela se casasse com seu irmão mais novo, Luís, em 1802. Hortência e Luís odiavam-se e viviam separados. A Hortência também era uma música e compositora talentosa. Seu segundo filho, Luís Bonaparte, governou a França de 1852 a 1870 como Napoleão III. Ah tá, já vou logo falando, se querem um vídeo de Napoleão III, comentem aí que eu posso fazer. E detalhe, a esposa dele, Eugênia de Montijo, foi mais importante para a moda do século XIX do que a Rainha Vitória e a Imperatriz Sissi. A mulher simplesmente fez Louis Vuitton ficar muito famoso. Então se querem esses vídeos, comente aí que eu posso fazer futuramente. Hortência morreu de câncer em 1837 em seu castelo na Suíça. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo esses vídeos sobre a família real britânica e sobre a princesa Diana por conta da última temporada de The Crown. Aliás, vocês estão assistindo essa série, vocês gostam dela? Comente aqui o que vocês estão achando dessa última temporada. No mais, considere ser um membro do canal, deixe o like e se não é inscrito, inscreva-se já. Dito isso, falou!